Estamos gravando mais uma edição da Entrevista do Mês, uma parceria entre Rádio USP e o Serviço de Comunicação Social da FEFELESH. A edição de hoje tem a participação da professora doutora Ana Lúcia Pastore Schritzmaier, presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade e professora do Departamento de Antropologia da FEFELESH. Professora, muito obrigado. Boa noite a todos. Professora, recentemente a faculdade decidiu aumentar o número de bolsas de iniciação científica oferecidas aos alunos. O que a senhora pensa a respeito disso? Bom, eu acho que é uma iniciativa mais do que bem-vinda. Eram 16 as bolsas até o ano passado. Esse número passou para 32, então duplicou, né, o número de bolsas, o que eu acho que representa uma aposta da faculdade na importância da iniciação científica como realmente os primeiros passos para se formar um pesquisador. Então, acho que é uma iniciativa louvável. Antes, outras agências de fomento, que a faculdade não é uma, mas funciona como tal, no caso dessas bolsas, antes isso também se repetisse em outras instâncias, né, das agências de fomento. E qual a importância da iniciação científica para a formação do graduando? Bom, essa pergunta é ótima porque eu diria que a iniciação científica, até já comentei, né, representa os primeiros passos da formação de um pesquisador. A iniciação científica, eu acho que tem uma importância menos pelo tema que o estudante escolhe para desenvolver e mais pelo exercício de pesquisa. Tanto que, a meu ver, não é necessária uma relação entre o tema da iniciação científica e, eventualmente, de um mestrado ou de um doutorado que o estudante venha fazer posteriormente. O que eu acho fundamental é uma relação de maturidade entre esses estágios de formação do pesquisador. Eu acho que um estudante que realiza uma boa iniciação científica, ou seja, exercita a sua capacidade de recortar bem um objeto de estudo, inclusive refletindo sobre as consequências do seu recorte, que nunca estão no objeto, mas nas suas limitações e potencialidades enquanto estudante. Um estudante, portanto, que sabe exercitar esse recorte do objeto, o diálogo com uma bibliografia pertinente, a verificação de hipóteses. Tudo isto é um aprendizado para a sua vida acadêmica, profissional, mesmo que ele não venha a fazer uma pós-graduação, ele pode utilizar os conhecimentos que adquiriu na iniciação científica para maximizar as suas leituras, né, de pesquisas, pode se tornar um leitor mais atento. Então, acho que a iniciação científica é uma aposta fundamental que qualquer universidade deve fazer se ela quiser ser mais do que, enfim, um espaço tradicional de aula. E eu acho que como a USP e a FEFELESH em particular entendem que a formação do estudante se dá tanto nas suas atividades como discente, quanto nas suas atividades como pesquisador e mesmo de ator social em extensão, então a aposta na pesquisa é fundamental na formação integral do estudante. E o primeiro passo é a iniciação científica, junto com a graduação. E quais tipos de bolsas são oferecidas na faculdade? Então, na faculdade nós temos como bolsas de iniciação científica, além das 32 que a própria faculdade agora oferece, as bolsas que fazem parte do Programa Institucional de Iniciação Científica, que é o PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, essa é a sigla, que são bolsas provenientes do CNPq, que compõem um maior número de bolsas disponíveis.
Além disso, nós temos as bolsas oferecidas pelo Santander e também é possível, tanto aos professores orientadores quanto aos discentes, solicitarem bolsas à FAPESP. No caso das bolsas do PIBIC, do Programa Institucional, há um prazo que anualmente é fixado para que todo o processo de seleção de projetos, indicação das solicitações aceitas, enfim, todo o processo, desde a apresentação das propostas até a sua aprovação, ocorre. E esse processo, aliás, está em andamento agora. As solicitações já foram feitas e até o final de junho, início de julho, serão deliberados esses pedidos, serão deliberados. Agora, no caso da FAPESP, é um fluxo contínuo, cada orientador e orientando procura diretamente a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. As bolsas Santander e da faculdade integram também o mesmo processo seletivo do PIBIC. Então, neste momento, nós temos 211 solicitações de bolsas de iniciação científica na Faculdade de Filosofia, distribuídas pelos 11 departamentos. Essas 211 solicitações passaram por uma subcomissão de cada departamento que avaliou os projetos, atribuiu notas aos históricos escolares de cada solicitante, atribuiu também uma classificação ao professor que se propõe a orientar em termos da sua produtividade em pesquisa, e o resultado de todos esses critérios seguiu para a comissão de pesquisa da faculdade, que por sua vez está então encaminhando essas 211 solicitações à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade. Então, nesta outra instância, superior à comissão de pesquisa da faculdade, que vai julgar todas as solicitações de todas as comissões de pesquisa da USP, nessa instância serão decididas, então, quais solicitações serão atendidas. Em média, nos últimos anos, quase todas as solicitações, pelo menos da Faculdade de Filosofia, têm sido atendidas. Só para ter uma ideia, no ano passado, por exemplo, houve 230 solicitações de bolsas de iniciação na faculdade. Dessas, 197 foram atendidas. E as que não foram, ou é porque extrapolavam o número de bolsas disponível, ou por alguma razão de ordem até técnica, conteúdo ou forma, estavam ali com algum problema. Mas o nosso número tem, desde 2005, o nosso número de solicitações tem superado os 150 pedidos e tem crescido, né? Então, em 2007, nós atingimos a casa dos 257 pedidos de bolsas de iniciação na faculdade. Depois 230 no ano passado, 211 neste ano. Quer dizer, é uma média, né, que tem se mantido na casa dos 200, que eu acho que é um número significativo e que indica o interesse mesmo por esse primeiro momento da formação do pesquisador. E como é o processo de seleção para a iniciação científica? Então, como eu rapidamente mencionei, inicialmente, no caso das bolsas PIBIC, Santander e da faculdade, que compõem um único conjunto de bolsas oferecidas, a cada departamento é solicitado pela comissão de pesquisa que faça uma avaliação dos pedidos. Então, cada departamento, no primeiro momento, tem autonomia para avaliar os seus pedidos. É formada uma comissão de 2 ou mais professores em cada departamento. Esses professores leem os pedidos, classificam os seus próprios pares, os seus próprios colegas, de acordo com regras que são estabelecidas pelo CNPq. E, enfim, os pedidos considerados pertinentes para prosseguir, então, são enviados à comissão de pesquisa.
A comissão de pesquisa, por sua vez, reavalia todas as solicitações para verificar se tudo foi realizado dentro dos conformes. É importante registrar, portanto, que o CNPq é a grande instância que determina quais as diretrizes do processo. E há ajustes que são feitos institucionalmente, tanto dentro da própria universidade quanto no interior de cada comissão de pesquisa e de cada departamento. Então, o processo segue, né, da instância mais micro, que é o departamento, para a instância mais macro, que é o CNPq. Passa do departamento para a comissão de pesquisa, que envia solicitações para a pró-reitoria de pesquisa, que por sua vez recebe representantes do CNPq, são pareceristas ad hoc, que avaliam os pedidos e, finalmente, então, como eu disse, no período entre abril e início de julho, se dá a avaliação completa das solicitações. As bolsas começam a vigorar no início de agosto, especialmente as do PIBIC. Há um lapso de tempo aí entre as bolsas PIBIC e do Santander, mas todas têm duração de 12 meses, um ano. E logo em agosto, então, já todos os solicitantes sabem se seus pedidos foram aprovados ou não. E como eu disse, nos últimos anos, os pedidos da faculdade têm sido maciçamente aprovados pela sua qualidade, pelo rigor com que as comissões internas dos departamentos e a própria comissão de pesquisa têm trabalhado. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas é a maior faculdade da USP em termos não só numéricos, de docentes e discentes, funcionários, como em termos de solicitações, de demanda por bolsas de pesquisa, o que demonstra que é uma faculdade que está bastante voltada para a pesquisa, entende isso como uma formação fundamental do aluno de graduação. É difícil como docente hoje, né, responder o que um estudante espera ao pleitear uma bolsa de iniciação, mas eu também já fui estudante e pleiteei. Então, eu acho que boa parte dos estudantes que buscam iniciação científica percebe bastante bem e bastante cedo que só a formação em sala de aula é insuficiente para realmente talhar, né, da melhor maneira possível um bom profissional. Então, embora as áreas de humanas sejam consideradas pelo senso comum, até acadêmico, como áreas que não trabalham com laboratórios e, portanto, não necessariamente fazem muita pesquisa, eu acho que os números da Faculdade de Filosofia mostram que isso não é uma realidade. Se faz muita pesquisa na Faculdade de Filosofia, nos 11 departamentos da faculdade, e acho que o estudante de iniciação, que geralmente é um estudante interessado, que tem um bom histórico escolar, até porque ele sabe que se não tiver, a solicitação não será bem classificada. Então, ele é um estudante que percebe o quanto o seu envolvimento na iniciação científica faz parte da sua formação profissional. Não só da sua formação enquanto estudante, mas da sua formação futura mesmo, né, de alguém que vai se inserir no mercado de trabalho e vai estar muito mais preparado para isso, se tiver agregado a experiência da sala de aula, outras experiências de contato com outros colegas, com trabalho de campo, com a imersão em documentos, na biblioteca. Eu acho que, enfim, estou falando aqui como ex-estudante e como atual orientadora de iniciação científica, mas eu percebo que os estudantes hoje têm muita noção das dificuldades que o mercado de trabalho apresenta e que quanto melhor eles se prepararem desde o início da sua formação acadêmica, mais chances eles vão ter, seja na própria vida acadêmica, porque no caso de uma iniciação isso
consta do histórico escolar como um plus, né? Quanto, enfim, na própria vida profissional fora da academia. Porque um bom histórico escolar também vale fora, né, da vida acadêmica. Então, eu acho que é isso. Mas ninguém melhor que os próprios estudantes para responder. O que eu posso garantir é que, para mim, como estudante, eu me graduei em Direito e Ciências Sociais, aqui na USP, fiz as duas. A iniciação científica foi fundamental. Eu fiz, inclusive, um programa chamado PET, que na época estava vinculado à CAPES, chamava-se PET-CAPES, e era um programa de 4 anos de bolsa. Eu tive bolsa do início do 2º ano de Direito ao final do 5º ano. E para mim foi decisivo esse programa, porque eu não só tive acesso a uma bibliografia que não constava dos cursos regulares, como eu convivi com colegas de outros anos, né, da graduação, com professores que eu mal tinha contato em sala de aula, mas que ali, nos seminários, se colocavam muito próximos, acessíveis. Inclusive, a minha dupla formação só se manteve por causa da bolsa de iniciação, porque senão eu teria provavelmente desistido do direito e ficado só com as ciências sociais. E hoje é um diferencial profissional para mim ter essa dupla formação. E eu devo isto realmente à oportunidade de ter sido bolsista durante a graduação. Sem contar que eu acho que tem um aspecto econômico que pode parecer secundário, mas acho que não é. Né? As bolsas de iniciação, elas têm um valor aparentemente baixo, em torno de R$300, varia na FAPESP um pouco mais. Mas isto, para um estudante de graduação, tem um valor simbólico muito forte. Né? Tá certo que com R$300 ninguém faz muito milagre, mas você pode comprar livros que, de outra maneira, seriam difíceis de adquirir. Você pode realmente até participar, eventualmente, de algum congresso, pagar sua inscrição, porque a bolsa tem esta função, né? Não manter o estudante nas suas necessidades pessoais, básicas, mas manter o estudante como um estudante que tem mais acesso a certos recursos, que sem esses R$300 por mês ele não teria. Então, é um dinheiro mesmo para comprar livros, tirar mais cópias, se necessário, de documentos, enfim, daquilo que ele estiver pesquisando. E eu acho que isso também é fundamental. Isso faz bem para a autoestima. Né? Saber que com seu próprio valor, você conseguiu, seu próprio valor intelectual, você conseguiu um valor financeiro para manter os seus estudos e a sua formação. Acho isso muito importante. Professora, o que é feito com o resultado das pesquisas? Essa pergunta é ótima porque me dá a oportunidade de dizer que, no caso da USP, nós temos o Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, o SICUSP, do qual a Faculdade de Filosofia participa ativamente. Aliás, é uma obrigação do bolsista, do CNPq, participar desse simpósio apresentando os resultados do seu trabalho. É um grande simpósio que envolve toda a universidade, inclusive ocorre em campos diferentes, porque é impossível reunir todo mundo só aqui. Então, esse ano, por exemplo, agora de 2009, a área de humanas vai estar na Faculdade de Educação. E haverá outros eventos simultâneos, se não me engano, em Pirassununga, em São Carlos, enfim. E nesse momento os alunos apresentam o seu trabalho da maneira mais elaborada que puderem, que também é um treino, né? A apresentação de resultados. E muitos desses trabalhos acabam suscitando interesses dos colegas que estão ali participando da mesma mesa. São compostas mesas temáticas no SICUSP, que de preferência são interdisciplinares. Então, alunos da Faculdade de Filosofia, que, por exemplo, estudam a história da criminalidade em São Paulo, apresentam um trabalho na companhia de algum colega da psicologia,
da sociologia, da letras, e essa interdisciplinaridade é muito rica. Há algumas iniciativas de publicação dos melhores trabalhos, a premiação de alguns trabalhos, que inclusive leva os alunos para uma oportunidade de intercâmbio no exterior. Então, realmente há uma abertura de portas para quem aproveitar bem essa oportunidade. E uma coisa que eu acho importante mencionar é que tem se tornado cada vez mais transparente o processo, né, de inscrição para a seleção das bolsas. Cada departamento tem disponibilizado nos seus respectivos sites os prazos para que o aluno apresente seu projeto, apresente quem ele gostaria que o orientasse, o que geralmente já advém de uma relação, né, de contato em sala de aula. Mas esse processo tem se tornado mais transparente, quer dizer, não é só uma coisa entre aluno e professor ali que tem afinidade. É um processo que eu acho que deve se tornar, aliás, cada vez mais aberto, porque há uma demanda que levará, quem sabe, a maior número de vagas futuramente, né, mais bolsas. E, atualmente, eu diria que os sites dos departamentos têm informado com bastante antecedência e bastante detalhamento quais os passos para participar. Então, o aluno que tiver interesse em, já no próximo ano, ser bolsista de iniciação científica, deve ficar ligado e procurar o site do seu departamento, inclusive o representante da comissão de pesquisa, cada departamento tem o seu, né, e se informar. É um direito do estudante estar totalmente informado desse processo. É importante lembrar que hoje em dia, diferentemente do que acontecia alguns anos atrás, a qualquer tempo da graduação, o estudante pode pleitear uma bolsa de iniciação científica, mesmo que ele esteja no primeiro semestre do curso ou no último. Antigamente era preciso, às vezes, já ter cumprido mais do que 40% ou 50% dos créditos, ou não se aceitava que o estudante tivesse prestes a se formar. E hoje em dia se entende que é de tamanho valor a vontade do estudante de se engajar numa iniciação, que mesmo que ele esteja começando, se ele tiver apresentado um bom projeto, isso deve ser incentivado, ou mesmo se estiver se formando, ainda é tempo, por que não, às vezes até por 6 meses, né, de fazer um programa de iniciação e depois, por os outros 6 meses, passam para um outro colega. Isso tem acontecido e acho importante até para quem tiver interesse. Chega ao fim mais uma edição da entrevista do mês, uma parceria entre o Serviço de Comunicação Social da FEFELESH e a Coordenadoria de Comunicação Social da USP. A entrevista deste mês foi com a professora doutora Ana Lúcia Pastore Stutzmaier. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.